Eu sou Rafaela, tenho 32 anos, eu sou de Carmo de Minas, Minas Gerais, e desde pequena eu tinha um interesse muito grande no que eu estava consumindo. Eu lembro muito pequeno olhando para um prato de comida em frente, né, para eu comer, e eu pensava, nossa, como será que eu faço para tirar o que tem de ruim aqui, deixar só as coisas boas, e assim, mas eu queria que tivesse o mesmo sabor. Então eu já tinha esse interesse desde pequena. Eu lembro uma amiga minha falou, ai, mandei uma carta pro salgadinho da Elma Chips pra saber como que é feito, né? Porque, nossa, eu falei, gente, que demais, eu também quero saber como é feito o salgadinho. E aí eu mandei a carta também, aí chegou na minha casa, super legal, eles mostrando, explicando, né, pra criança como que era. E eu acho que foi o meu primeiro contato com uma indústria de alimentos de verdade. E aí, quando chegou essa fase de escolher minha profissão, eu sabia que eu queria fazer algo relacionado a alimentos. Eu pensava em nutrição, mas eu sentia que eu queria algo mais relacionado a desenvolver, pesquisar coisas novas, trabalhar na construção de um alimento mesmo. Só que eu não sabia que existia o curso de engenharia de alimentos. E aí um dia eu estava assistindo o Globo Repórter e aí tinha uma reportagem sobre o licopeno, como que pesquisadores da Unicamp eles estavam trabalhando para isolar licopeno de alimentos e usar isso na prevenção do câncer. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com isso, mas o que são essas pessoas? São farmacêuticos? O que eles fazem? E aí eles entrevistaram a pesquisadora e aí apareceu fulana de tal, engenheira de alimentos. Eu falei, pronto, eu achei, essa é a minha profissão. E foi aí que eu comecei a pesquisar, né, no guia do estudante, e descobri onde tinha esse curso no Brasil, né? E aí eu lembro que eu queria prestar USP, Unicamp, Universidade Federal de Lavras e Federal de Viçosa, mas a de Viçosa eu acho que coincidia com a data de vestibular da Unicamp. Então eu acabei prestando só as três. E no final eu passei na USP e na UFLA. Então eu decidi ir para a USP, Engenharia de Alimentos na USP, no campus de Pirassununga, no interior de São Paulo. É um campus que fica dentro de uma fazenda maravilhosa. Eu fiquei encantada com o campus. E eu conheci mesmo quando eu fui fazer minha matrícula. E aí teve o trote, que foi super tranquilo e super divertido, porque é ali que começa a sua interação com as pessoas que você vai conviver pelos próximos aí 5, 6 anos da sua vida. Então foi muito legal. Eu morei nos primeiros anos numa pensão com mais 6 meninas. Isso também foi muito, muito bacana para aprender a socializar, a aprender diferença. Eu acho que logo nas minhas primeiras férias de verão voltei para casa e fiz um estágio numa indústria de doces em São Lourenço, que foi muito legal, foi importante para eu ter uma ideia do que era estar numa indústria. Eu ficava muito no laboratório de qualidade fazendo análise e foi muito interessante. E aí, quando eu voltei, eu me inscrevi num programa de estágio para uma indústria de bebidas, era uma indústria familiar. E também foi muito legal. Eu trabalhava com atendimento ao consumidor, então eu atendia as pessoas, as reclamações, né, endereçava as reclamações e também com garantia da qualidade. E isso foi algo muito bacana para mim, porque eu tinha que passar pela fábrica, todas as áreas, desde o recebimento de matéria-prima até a hora que o produto sai para entregar, né, para os clientes. Eu tinha que passar entendendo todo o processo, passo a passo, e identificando riscos para a segurança do alimento, risco para a qualidade ou para o consumidor. E aí depois eu passei para a área de pesquisa e desenvolvimento, que é a área que eu sempre quis trabalhar. E ali eu trabalhei com refrigerante, bebidas, chá, sucos, e foi também muito legal. E aí um ano depois eu também passei num estágio para uma multinacional, e aí eu trabalhei com algo que eu nunca imaginava que eu ia trabalhar também, que era uma empresa que faz aroma para ração de cachorros e gatos. Então foi também na área de pesquisa e foi muito interessante, assim, um processo muito rico. É uma empresa multinacional, né? Foi meu primeiro contato, assim, abriu meus horizontes, assim, como que foi
importância de lidar com pessoas de diferentes países. Isso é uma coisa que eu sempre quis. E aí eu falei, não, eu preciso melhorar meu inglês para eu poder me conectar com pessoas de outros países. E foi aí que eu saí do estágio, já tinha terminado as matérias da faculdade, foi no final do meu 5º ano. E aí eu fui para Dublin, na Irlanda, para estudar inglês por 3 meses. Lá eu trabalhei, eu morei com uma família e eu trabalhei como au pair e cuidei de 3 crianças. E foi lá que o meu inglês realmente, a chavinha do inglês virou e eu consegui realmente falar, entender e ter essa fluência, né? Então eu voltei para o Brasil, mas eu sabia que eu queria trabalhar numa empresa assim global, que eu tivesse essa oportunidade. E aí, um mês depois, eu passei no processo seletivo para trabalhar na empresa que eu sempre sonhei em trabalhar na minha vida, que é a Unilever. E foi mesmo a realização de um sonho. E aí, de novo, eu trabalhei com algo que eu nunca imaginava que eu ia trabalhar, que um engenheiro de alimentos pudesse trabalhar. Eu comecei na Unilever trabalhando com produtos de higiene pessoal, né, que foi creme dental, enxaguante bucal, escova de dente. Eu nunca imaginei que eu poderia atuar nessa área. E foi, assim, muito rico, né? O engenheiro de alimentos, a gente vai conversar sobre isso, é um profissional muito versátil, né? E tem uma base muito boa, então você consegue trabalhar com tecnologias diferentes porque a sua base te permite fazer isso. Então, na Unilever, eu comecei como analista de pesquisa e inovação. E a Unilever foi, assim, uma escola para mim, profissionalmente. Eu aprendi, eu acho que 80% do que eu sei, do que eu sou profissionalmente foi na Unilever. Líderes excelentes, colegas de trabalho maravilhosos. E na Unilever eu conseguia realizar essa vontade que eu tinha de trabalhar com o mundo inteiro. Eu trabalhava com Itália, China, Chile, Índia. Eu tive a oportunidade de viajar para vários países a trabalho. Viajei para o Vietnã, viajei para Alemanha, na Itália. Eu morei 3 meses na Itália, trabalhando lá com um time de creme dental, enxaguante bucal, e foi assim, mais e mais, foi só reafirmando essa vontade que eu tinha de ser uma cidadã do mundo, né, me conectar com o mundo. E na Unilever também eu descobri, né, eu sabia que pesquisa e inovação eu adorava fazer, mas na Unilever eu entendi que eu gostava mesmo era do processamento, eu gostava de desenvolver processos novos, né, e também otimizar processos existentes. Como fazer para que um processo de um produto, de bem de consumo, ele seja mais barato, mais rápido, mais eficiente. Depois de 2 anos como analista, eu fui promovida a coordenadora. E depois de 2 anos como coordenadora em P&D, eu fui para supply chain, fui trabalhar mais perto da produção, ainda com inovação, mas um pouco mais próxima da fábrica, próxima do time de engenharia, porque eu sentia que eu ainda precisava dessa vivência em engenharia na fábrica para eu ser uma profissional mais completa, uma profissional de processos mais completa. E aí, no meu 5º ano de Unilever, o meu marido, que também é engenheiro de alimentos, eu conheci ele na faculdade, Paulo, e ele também é um engenheiro talentosíssimo, excelente no que ele faz. E ele também trabalhava numa multinacional e também compartilhava comigo essa vontade de explorar o mundo, né? E aí ele foi convidado pela empresa que ele trabalhava no Brasil para se mudar para a Austrália e trabalhar no escritório da Austrália em Melbourne. E aí a gente topou, lógico, porque esse era o nosso sonho, né? E aí a gente mudou para a Austrália em abril de 2016 e a gente está aqui até hoje. A gente tem já residência permanente, né? A gente decidiu construir a nossa vida, o nosso lar aqui. E esse foi um momento de dúvida na minha carreira. Foi um momento em que eu pensei, será que é a hora de repensar o que eu tô fazendo, de procurar outra coisa totalmente diferente, ou de parar e estudar mais, ou de parar e ser mãe. E eu decidi seguir meus instintos e continuar minha carreira, mesmo que eu tivesse que começar do zero.
né? E aí 3 meses depois eu consegui um emprego e foi como recomeçar do zero, porque foi a mesma vaga que eu tive na Unilever lá quando eu me formei de analista de inovação, trabalhando com papinha para bebê. E tudo bem, né? Foi assim, um emprego bem júnior, né? Mas foi muito rico para mim, porque eu estava num país diferente, trabalhando com uma cultura diferente, num idioma nativo, inglês, né? E aí, depois desses 6 meses de adaptação, eu fui contratada pela General Mills, que é a Yoki no Brasil. E agora eu trabalho com massas frescas, macarrão fresco, sabe? Que é só você cozinhar rapidinho, não o macarrão seco, mas aquele que fica na geladeira. Molho para massa também. E eu fui contratada na mesma posição que eu saí do Brasil, engenheira de inovação. Depois de um ano eu fui promovida para engenheira sênior de inovação. Agora em janeiro de 2020 eu voltei para o meu trabalho depois de 14 meses de licença maternidade. Eu voltei trabalhando 3 vezes por semana para ter um balanço aí vida pessoal e profissional. E além de trabalhar com massas e molhos, agora eu também trabalho com comida mexicana. E, bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de saber um pouquinho mais da minha história. Obrigada.